Já parou para pensar? Para um banco estar investindo em um projeto de criptomoeda, a Disney está investindo, times de futebol investindo em projetos de criptomoedas, é porque já identificaram que o retorno vai ser muito grande. Por isso que eles estão investindo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Saindo do Zero, uma série onde você aprende como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Eu me chamo Elias Eduardo e o tema de hoje é 3 razões para você investir em criptomoedas. E olha, só avisando que no final dessa aula eu vou te dar 3 dicas maravilhosas para você conseguir identificar golpes e fraudes no mercado e já sair fora. Nessa aula vai ser uma aula bem completa para você que está começando agora no mercado de criptomoedas. Beleza? Vamos começar pelo básico, o primeiro passo. O que é investimento em criptomoedas? Muita gente sabe, muita gente não sabe, ouve falar e confunde tudo. Investimento em criptomoeda nada mais é que você ter um método financeiro que lhe proporciona comprar a criptomoeda na baixa, quando ela está mais barata, e vender na alta, quando ela está mais caro. Isso é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. E quando eu falo que é simples, mas não é fácil, pode criar um pouco de confusão. Vou te dar um exemplo para você entender. Pensa aí no arroz. Talvez você saiba cozinhar, talvez não. Eu não sei cozinhar. Eu sei que fazer arroz é simples, precisa ali de cebola, água, acho que sal, tem que botar sal, mais algum tempero ali. Não precisa de muita coisa para fazer um arroz. É simples, mas para quem não sabe, não é fácil para quem sabe. Pessoa que não sabe for lá fazer um arroz, ela não sabe o ponto, vai queimar, vai botar muito sal, pouco sal, então se torna um transtorno. Mesma coisa investimento em criptomoedas, é simples. Mas se você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe identificar boas oportunidades e os golpes, você acaba perdendo dinheiro, se complicando todo. E você está aqui nessa aula para que isso não aconteça para você. Então, agora você já sabe o que é investimento em criptomoedas. É importante você também saber o que não é um investimento em criptomoedas. Então, eu vou listar algumas coisas aqui, presta bastante atenção, porque quando você ouvir falar disso, você já vai falar, opa, eu vi lá com Elias na aula que investimento em criptomoedas não é isso aí, então estou saindo fora. Primeira coisa, investimento em criptomoedas não é você pegar o seu dinheiro e entregar na mão de alguém para supostamente investir por você. Isso não é investimento em criptomoedas. Investimento em criptomoedas. 2. Não é você se cadastrar em alguma empresa. Não é. Veja bem, para você comprar criptomoedas, você precisa abrir uma conta no seu nome em uma corretora. Existem várias corretoras de criptomoedas, que é o local onde se compra e se vende criptomoedas. É semelhante, para você entender, a um supermercado, numa feira. Lá na feira tem gente comprando, mas tem gente também vendendo fruta. No mercado tem pessoas comprando e tem pessoas vendendo os produtos do supermercado. Então, a corretora de criptomoedas é exatamente assim. Tem pessoas comprando criptomoedas e pessoas vendendo. E para você ter acesso a essas criptomoedas que estão na corretora, você precisa abrir uma conta no seu nome, verificar essa conta, enviar algumas documentações para comprovar a sua identidade e a partir dali você pode comprar as criptomoedas sem complicação. Agora, veja que isso é muito diferente de você se cadastrar em uma empresa, fazer transferências bancárias para essa empresa, seja lá de qual valor for, pode ser transferência bancária de R$1 ou de R$1.000, não importa, fazer transferências bancárias para essa empresa e essa empresa supostamente vai investir em criptomoedas por você e vai gerar lucro e te repassar o lucro. Você consegue ver a diferença enorme que há nas duas situações? Em uma, você abre a sua conta,
você verifica a sua conta, você compra criptomoedas, você vende criptomoedas. Na outra, você se cadastra em uma empresa, transfere sua grana para a empresa investe em criptomoedas por você e te dá lucro. Então veja que são situações muito diferentes. E essa segunda situação não é investir em criptomoedas. Não é mesmo. Terceira coisa que não é investimento em criptomoedas é você indicar pessoas. Veja bem, eu não estou falando do marketing de rede, porque existem várias empresas sérias que trabalham com marketing de rede já há muitos anos e bonificam ali seus associados, seus afiliados. No mercado de criptomoedas, isso é conhecido como um golpe de pirâmide financeira. Na verdade, as três coisas que eu te falei configuram um golpe de pirâmide financeira. Então, agora você já sabe o que é e o que não é investimento em criptomoedas. E quando alguém for falar alguma coisa com você, você fala, opa, eu vi lá na aula com Elias que isso daí não é investimento em criptomoedas, estou fora, sai fora, porque infelizmente 99,9999% dos casos é golpe, roubam as pessoas, muita gente cai nas pirâmides financeiras. Eu, no início da minha jornada, da minha caminhada no mercado de criptomoedas, caí em golpes de pirâmide financeira. Então, isso é uma coisa muito séria. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que o Banco Central do Brasil e a CVM falam sobre investimentos em criptomoedas para você ficar mais tranquilo, porque eu sei que muita gente que está assistindo essa aula pensa assim, ó, eu tenho medo de ser golpe. Eu até penso em investir em criptomoedas, mas eu tenho medo de cair em golpe, de ser golpe. Por isso que no início da aula eu te falei que vou te dar 3 bônus. Vou te dar 3 bônus, que são 3 dicas para você identificar com mais assertividade o que é um bom investimento e o que é uma fraude, o que é um golpe. E se for golpe, sai fora, porque a probabilidade, a chance de você perder dinheiro é muito grande. E aí as pessoas perguntam também muito assim, ó, mas Elias, qual é o maior benefício de eu investir em criptomoedas? E aí a gente já vem para a primeira razão de você investir em cripto. O maior benefício pode ser o pagamento do aluguel da sua casa, o pagamento da parcela da casa própria, o pagamento da parcela do carro, da moto. O maior benefício pode ser o pagamento do plano de saúde, pode ser o pagamento lá da mensalidade da escola particular, botar as crianças numa escola melhor. Pagamento, o maior benefício pode ser uma qualidade de vida melhor. E por que eu estou falando isso? Porque o mercado de criptomoedas, ele proporciona um lucro muito alto em um curto espaço de tempo. Então, qual é o maior benefício de se investir em cripto? Você tem a possibilidade de fazer uma alta lucratividade, de ganhar dinheiro mesmo em um curto espaço de tempo e não necessariamente precisando investir muito. Então, primeira razão para se investir em criptomoedas. E aí eu sei que muita gente que está assistindo e já acompanha aí, já vê alguns vídeos, algumas coisas do mercado, vai falar assim, mas Elias, da mesma forma que o preço sobe muito, o preço cai muito. É verdade. A oscilação de preço, a volatilidade do mercado de criptomoedas, esse sobe e desce do preço, é muito maior do que nos outros mercados. Porém, você lembra que lá no início da aula eu falei que investimento em criptomoedas é você ter um método financeiro? E justamente quando você tem esse método, você consegue identificar boas oportunidades e fraudes também. Você consegue identificar as boas oportunidades e os melhores momentos para você comprar antes que o preço decole, antes que tenha uma alta muito grande. Da mesma forma que você consegue identificar isso, você consegue identificar o melhor momento para vender antes que o preço derreta. E quando o preço derrete, cai muito, quando você tem esse método, você identifica a melhor oportunidade para você lucrar, porque você tem a chance de recomprar mais barato. Então,
para quem tem um método financeiro de investimento em criptomoedas, as grandes quedas não são motivos de desespero, são motivos de oportunidade para a pessoa conseguir lucrar. Então, fica aí a dica. O preço está caindo. Se você tem um método, você está tranquilo, porque você vai recomprar muito mais barato e lucrar muito mais ainda. E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nesse mercado? Onde é que eu vejo? Eu vou compartilhar a minha tela agora com você, e uma das coisas que eu vejo que onde as pessoas mais erram é na falta de clareza. Olha, a gente está no site oficial da CVM. Para você que não sabe o que é a CVM, é um órgão federal do Brasil, um dos mais importantes, porque é esse órgão que fiscaliza a questão de investimentos, empresas de investimentos, e não só no mercado de criptomoedas. Investimento em geral no Brasil é fiscalizado pela CVM, eles que denunciam para o Ministério Público, exigem documentação, é um órgão muito sério mesmo. E aqui no site da CVM tem uma página onde fala sobre ofertas e atuações irregulares. E a gente vai dar uma olhadinha aqui para a gente entender, vem falando muita coisa, mas o que eu quero falar aqui, ó, nesse quinto parágrafo, investimentos em criptoativos. Aí diz assim, ó, os criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia. Isso daqui está falando sobre a tecnologia do mercado, né? Presentes exclusivamente em registros digitais, que é a blockchain, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores. As situações, e isso aqui é muito importante, tá, gente? Presta atenção. Ó. Há situações onde os criptoativos podem ser caracterizados como valores mobiliários. Por exemplo, quando configuram um contrato de investimento coletivo. Nessa situação, a oferta deve ser realizada de acordo com a regulação da CVM. Então, existe uma lei para ofertas coletivas de investimento. E nessa situação, tem que estar dentro da lei, da regulação da CVM. Quando se trata apenas de uma compra ou venda de moeda virtual, exemplo Bitcoin, a matéria não é de competência da CVM. Então, eles estão falando aqui, ó, esse negócio de empresa de investimento em criptomoeda, trazendo pessoas, captando pessoas para investir, tem que estar dentro da minha regra, da minha regulação. E não é permitido isso no mercado de criptomoedas. Então, se você vê isso aí, você já sabe que é uma furada, já é um golpe, fica bem esperto. Mas Elias, e aí quando eles falam sobre quando se trata apenas de uma compra e venda de criptomoeda, algo particular, algo pessoal? Aí eles dizem aqui, ó, atenção, moedas virtuais não são emitidas, garantidas nem reguladas pelo Banco Central. Consulte a respeito das orientações do Banco Central do Brasil. Você vê que lá no site da CVM fala para seguir as orientações do Banco Central do Brasil. Nós estamos no site do Banco Central, numa página exclusiva de perguntas e respostas sobre moedas virtuais, que são criptomoedas, e aqui no parágrafo 6 diz assim, ó, as moedas virtuais podem ser utilizadas como investimento? E olha a resposta do Banco Central do Brasil. Sim, nesse caso, a compra e a guarda, que é você comprar e guardar suas criptomoedas, a compra e a guarda de moedas virtuais estão sujeitas aos riscos de perda de todo o capital investido, inclusive em razão de fraudes, além de variação do preço. Então você vê que coisa interessante, 2 sites do governo federal que falam sobre investimento em criptomoeda, não proíbem, a não ser quando ali é uma oferta coletiva, e orientam do que você precisa fazer. Olha que massa! Então, o interessante é você comprar a sua criptomoeda, você vender, você ter lucro, ou você comprar e fazer ali várias aplicações financeiras que você pode fazer. O importante agora é que você já entende que não é proibido, não é ilegal, não é um crime você investir em criptomoedas. E talvez você esteja perguntando agora, mas quais são as vantagens de investir em criptomoeda? Eu já falei uma razão,
que é a valorização da cripto. E a segunda razão que eu vou te falar agora é que o investimento é muito baixo. Talvez você está aí, poxa, mas quanto é que precisa para investir? Será que tem que investir 1.000, 2.000, 5.000, 500, 100? Não, existem criptomoedas que custam menos de 1 centavo de real. Muito baratas, muito... Ah, mas pera aí, Elias, eu vou comprar uma coisa de 1 centavo ou menos de 1 centavo, isso não vai me gerar lucro. É aí que você se engana, porque você compra uma criptomoeda custando aí menos de 1 centavo e vamos supor que essa criptomoeda valorizou 1000%. Mas que isso? Isso não existe. Existe e com uma certa frequência no mercado de criptomoedas. Então, voltando ao exemplo, você comprou lá R$100 de uma moeda que custa menos de 1 centavo. Então você comprou bastante moedas digitais. E aí o preço daquela moeda que custa menos de 1 centavo, valorizando 1000%, os seus R$100 vão valorizar 1000%. Você teria R$1.100. Então será que vale a pena comprar uma moedinha de 1 centavo ou menos de 1 centavo? Agora, é necessário um método para você conseguir identificar essas criptomoedas, identificar essas oportunidades e aproveitá-las. É preciso ter esse método, eu não vou te enganar. Você não vai ali olhar, não vou comprar essa e vai... Não é assim. Muita gente comete esse erro também, porque tem as meme coins, um monte de moeda de cachorrinho, enfim... Que dá dinheiro, dá, mas é necessário você saber o que você está fazendo através de um método para você saber comprar no momento certo, você também saber vender no momento certo. Então, olha que já foram duas razões. A primeira, só lembrando aqui, recapitulando, a primeira, a valorização, que é muito alta e muito rápido também. A segunda, o custo de investimento, que é baixíssimo. Lembrando que no final dessa aula você vai receber 3 bônus, 3 dicas para você conseguir identificar algum golpe, conseguir identificar alguma fraude, fugir disso. E aí você deve estar se perguntando, mas Elias, por onde começar? Então, primeira coisa que você deve fazer para começar a investir em criptomoedas é criar uma carteira de criptomoedas. Mas, Elias, eu não tenho criptomoeda, vou criar carteira para quê? Esse é o primeiro passo, já para ficar bem claro na sua cabeça, que você vai guardá-las com você. É a maneira mais segura que você tem de estar exposto ao mercado de criptomoedas, é guardando as suas moedas com você. Então, carteiras de criptomoedas existem de 4 tipos, sendo que uma só aceita Bitcoin, que é a carteira de papel, que são os QR Codes, a chave pública e privada da carteira, impressa em uma folha de papel mesmo. E ali você tem um endereço, né? A chave pública é um endereço de recebimento da sua carteira. Você então tem ali a chave pública e tem também a chave privada, que essa daí é um código de segurança da carteira. Então você não deve dar suas chaves privadas para ninguém, porque qualquer pessoa que tiver as suas chaves privadas de carteira e de criptomoeda é como ter a sua senha bancária, é como ter a chave da sua casa, a chave do seu carro, as senhas de todos os cartões de crédito. Tem acesso ao que é seu. Então a chave pública é uma chave de recebimento, de transferência. Você pode passar para qualquer pessoa, é o endereço ali que geralmente você copia na corretora para enviar criptomoedas para a corretora, que você copia da carteira de criptomoedas para enviar da corretora para a carteira de criptomoedas. Isso é bem normal, mas a chave privada não entrega para ninguém, tá certo? Então, primeiro tipo de carteira é de papel, o segundo tipo é um aplicativo de celular, o terceiro tipo é um aplicativo para computador e o quarto tipo é uma carteira física muito semelhante a um pendrive, é exatamente essa aqui, ó, que você pode ter também para guardar com você as suas criptomoedas. Então, primeiro passo, você cria uma carteira de criptomoedas. Se você não sabe como fazer isso e foi interessante para você, deixa aí nos comentários, porque aí eu
crio um conteúdo mostrando ali quais são os passos importantíssimos na criação da sua carteira de criptomoedas. Valeu? Segunda coisa que você vai precisar, um endereço de e-mail exclusivo para isso. E aí, mas eu já tenho um e-mail, eu já tenho 5, 6 contas de e-mail, mas você vai criar uma para os seus investimentos em criptomoedas. Por quê? Porque você vai cadastrar esse e-mail na conta da corretora, que é o terceiro passo, e talvez em algumas carteiras, algumas outras aplicações que você queira fazer no mercado de criptomoedas. E aí, por que esse vai ser exclusivo para os seus investimentos em criptomoedas? Porque se você receber algum e-mail de algum outro local, você já sabe que aquilo dali é um golpe, que aquilo dali é um hacker tentando roubar as suas senhas, tentando acessar o seu e-mail. Inclusive, a conta de e-mail, você deve colocar a verificação em 2 etapas, você deve ter as frases de backup. Caso você perca a sua senha, você consegue recuperar sua conta de e-mail. E esse e-mail você só vai usar lá para abrir a conta na corretora. E quando você abrir a conta na corretora, que é o terceiro passo, você vai colocar ali todas as medidas de segurança que forem disponíveis pela corretora. Vou te dar um exemplo. A Binance, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, ali na parte de segurança da corretora, existem 4 medidas que são importantíssimos. São 4 níveis de segurança para proteger a sua conta, de maneira que você fique mais tranquilo no momento que você for comprar e no momento que você for vender as suas criptomoedas. Então, isso é importantíssimo mesmo. Com esses 3 passos, você vai para o terceiro motivo, a terceira razão de se investir em criptomoeda, a segurança. Porque, veja bem, para pensar junto comigo. Quando você vai fazer um outro investimento, por exemplo, no banco, você quer investir a sua grana lá no banco, primeiro que, na maioria das vezes, é o gerente da sua conta que indica, que determina qual é o investimento que você vai fazer lá no banco. Segundo, que o dinheiro está no banco e não está com você. Você não tem acesso ao dinheiro e, a depender do tipo de investimento, vai ficar lá durante um tempo sem você poder ter acesso. E o que o banco faz nesse período? O banco pega o seu dinheiro e empresta para os outros a juros absurdos. Então, os empréstimos que as pessoas tomam no banco é com o seu dinheiro. O banco recebe juros altíssimos e não te repassa nada, a não ser o valor que você contratou lá no momento que você foi assinalar o seu investimento no banco. Com as criptomoedas é muito diferente. Primeiro que as criptomoedas estão com você. E você tem uma oportunidade de fazer diversas aplicações financeiras além da valorização da criptomoeda. E tudo isso de maneira segura, com as medidas de segurança na carteira de criptomoedas, com as medidas de segurança no e-mail que você vai acessar as corretoras e com as medidas de segurança na corretora. Então, quando as pessoas falam, mas é um mercado de alto risco, mas é muito perigoso, é o que eu falei há alguns minutos atrás na aula. As pessoas mais erram por falta de clareza. Então, a pessoa vai lá e abre uma conta em uma corretora, assiste um vídeo no YouTube e abre uma conta na corretora, mas ela não põe as verificações de segurança na conta da corretora. Então, ela está mais sujeita a um ataque hacker, perder as suas criptomoedas. Ela cria uma carteira de criptomoedas, mas ela não coloca lá as medidas de segurança, nem no computador, nem no celular. Ela não faz nada disso, porque ela não sabe, ela não tem clareza sobre investimentos em criptomoedas. Então, ela fica mais sujeita a um ataque. Ela usa o mesmo e-mail
que ela cadastrou lá na loja que ela compra roupa, o e-mail que ela já deu para um monte de gente, o e-mail que ela tinha perdido e achou, e tá lá um monte de e-mail que ela não sabe nem de onde é justamente essa conta de e-mail que ela vai lá e abre a conta na corretora, ela tá mais sujeita a um ataque hacker e perder senha, perder tudo e perder o dinheiro, como o site da CVM e o site do Banco Central, eles falam que tá, principalmente do Banco Central, que fala que investimento está sujeito a perder toda a grana, fora a oscilação do preço das moedas. Por que isso tudo? Por falta de clareza, porque a partir do momento que você tem uma clareza sobre investimentos, então você tem segurança. Você pode ter as suas criptomoedas com você, no seu celular, no seu computador ou na carteira física, de maneira segura, tranquila. Então, as 3 razões para você investir em criptomoedas são exatamente essas, recapitulando aqui. Primeira, lucratividade muito alta. Segundo, entrada muito baixa. Você pode investir em moedas que custam menos de 1 centavo. Terceira, a segurança de você ter o seu dinheiro com você, controlado e administrado por você. Você vai investir, está pensando em investir em criptomoedas, está pensando em comprar uma moeda digital para ganhar uma grana, para ver o seu dinheiro aumentar, ter uma renda extra todos os meses. Então, esses passos aqui são fundamentais para quem está começando, tá, gente? Primeira coisa, você vai buscar comprar uma moeda que já esteja listada nas maiores corretoras do mercado, como a Binance, a KuCoin, OKX. Então, essas corretoras que são as maiores do mercado, a Coinbase, vê quais são as moedas que já estão listadas ali. Por quê? A corretora de criptomoeda, ela tem um critério muito rigoroso para permitir que uma moeda seja negociada dentro dela. Então é uma análise que a própria corretora faz para saber se aquela criptomoeda não é uma fraude, para saber se não é um golpe, aquilo dali. A gente vai falar mais de algumas coisas sobre isso, ainda nessas 3 dicas. A corretora já faz toda uma análise. Então, se você tem uma criptomoeda que é negociada na Binance, é negociada na Coinbase, é negociada na KuCoin, é negociada na OKX e nas demais maiores corretoras do mercado, isso já é um bom sinal. É um sinal que aquele projeto passou por essa análise das corretoras e o risco de investimento é menor. Lembrando sempre, não invista o dinheiro do pão e o dinheiro do leite do seu filho. Não faça isso, você deve ter um investimento semente. Mas isso aí é para uma outra aula, para a gente não se estender muito sobre investimento semente. Beleza? A segunda prática para te livrar de golpes é você observar nessas criptomoedas, há um projeto por trás dessas criptomoedas. Então, quais são as empresas que estão investindo naquele projeto? Porque uma criptomoeda que vai valorizar ao longo do tempo e trazer retorno constante para quem está investindo, é uma criptomoeda que tem um projeto para resolver um problema, para solucionar alguma questão, seja do mercado de criptomoedas ou seja uma questão do mercado secular. Mas o projeto que tem futuro é o que resolve alguma coisa. E quando um projeto resolve alguma coisa, grandes empresas querem investir nesse projeto porque sabem que o retorno vai ser muito bom. Então, nós temos aí no mercado de criptomoedas a Volvo investindo em criptomoedas, em projetos, a BMW, a Mercedes-Benz, a Apple, a IBM, o próprio Google, empresas gigantescas que investem, a General Motors, a Volkswagen, que investem pesados em determinados projetos de criptomoedas. Para você ter ideia, existem projetos de criptomoeda que até os bancos estão investindo. Times de futebol investindo em projetos de criptomoedas, é porque
Os especialistas dessas empresas já identificaram que o retorno vai ser muito grande. Por isso que eles estão investindo. Agora é aquilo, eles investem em capital, uma grana chamada de capital de risco. De todo o dinheiro que essas empresas têm, elas separam um pedaço do bolo chamado capital de risco, que é para investir nesses mercados. E aí, infelizmente, por falta de clareza, as pessoas pegam todo o salário e investem, sem saber o que estão fazendo, sem ter um método financeiro de investimento e acabam perdendo dinheiro, tendo um prejuízo muito grande. E a terceira dica que eu quero deixar aqui para você, e essa daqui também é fundamental, é a transparência nas informações. Então, quando você vê em uma corretora uma criptomoeda, seja ela qual for, existem formas de você buscar as informações sobre aquele projeto, sobre aquela moeda. E essas informações estão em um arquivo, vamos dizer assim, chamado white paper, que é o papel em branco, a ficha em branco daquela criptomoeda, aonde ali vai ter todas as informações daquele projeto. Então ali vai estar falando quem são os criadores do projeto, quem são os desenvolvedores, as pessoas que estão ali pensando para desenvolver aquela tecnologia, ou não vou nem falar que ali tem, porque existem criptomoedas e essas são aqueles golpes, aquelas fraudes que não tem essa transparência. Então você já fica esperto. Você não está vendo transparência por parte do projeto da moeda, você já fica esperto aí, porque é muito suspeito isso. Então ali no white paper você vai ter quem são os investidores, a quantidade de moedas, o fornecimento total das moedas, para que a moeda serve, como é que ela é criada, qual é o objetivo daquele projeto. E aí, dentre todas essas informações, uma que você deve mesmo ficar de olho é sobre os desenvolvedores do projeto, as mentes pensantes por trás daquela criptomoeda. Quem são essas pessoas? Por que, Elias? Porque se você não consegue identificar quem supostamente está criando uma coisa pro bem, já é uma questão de você ficar esperto. Aí você talvez fale assim, Elias, mas beleza, isso aconteceu com o Bitcoin. Ninguém sabe quem é o criador do Bitcoin. Você imagina que mais de 10 anos depois da criação do Bitcoin, ainda existe uma guerra dos governos, dos bancos, das instituições financeiras com relação à criptomoeda. Mesmo essas instituições e governos e bancos investindo no mercado, eles querem criar uma situação para que você não invista antes deles dominarem a tecnologia, regularem e aí colocarem os impostos em cima. Aí você imagina só se o criador do Bitcoin há mais de 10 anos atrás aparecesse na internet falando sobre isso. Bem provável dele não estar mais vivo, do projeto não ir para frente, de ser todo mundo ameaçado e morrer por aí. Então, eu acredito que uma das razões de Satoshi Nakamoto não se revelar como pessoa ou um grupo de pessoas é muito por conta disso. Risco da própria morte, risco da família ser coagida, enfim. Mas a gente vê que um mercado foi criado, grandes empresas estão envolvidas nesse mercado, possibilidades infinitas de lucratividade a partir do momento que você saiba aonde você está pisando. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações. Não esquece de deixar aquele like, de curtir o vídeo. Forte abraço e até a próxima.